Laroye Mojubá. Bem-vindo a essa aula. E aqui a gente vai falar justamente Orixá Exu Mirim e Orixá Pombagira Mirim. Tá bom? São tronos ainda pouco estudados, pouco entendidos, mas que são atuantes em nossa vida e no universo. Temos um livro, aliás, temos os dois livros, né? Hoje pela editora Amadas. Vou deixar as indicações em algum lugar dessa página. Não ganhei nenhum centavo com isso. Indicações mesmo, né? De leitura complementar para estudo. Orixá Exu Mirim, Rubens Sarraceno, editora Amadas. E Pombagira Mirim, Cris Egídio, também editora Amadas. Tá bom? Leitura para quem quiser se aprofundar nesses tronos ainda pouco compreendidos. Aqui vamos falar dos orixás. Acontece do mesmo jeito, da mesma forma que Exu e Pombagira. Eles trazem os mesmos nomes, né, os guias de trabalho para o terreiro. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Lá na Gênesis, na criação, quando existia apenas Olorum, essa massa do Criador, essa massa de energia, onipotente, onipresente, enfim, Deus, ele tem a intenção e o interesse de criar. Certo? Isso antecede ainda Exu. Isso está dentro do interior da criação. Todos os outros tronos estão no exterior, né? Já foram exteriorizados, né? Agora, quando Deus tem a intenção e o interesse, ele está dentro. É um sentido divino interno que Deus precisa ter e precisou ter para fazer todo o resto. Então, daquele estalo, vou criar. Então, ali ele está tendo a sua intenção, está tendo o seu interesse na criação. É um sentido interno que a gente fala. E justamente esse sentido interno é o Orixá Exu Mirim, que é o trono da intenção. Esse sentido da intenção de Deus, a gente está falando de Orixá Exu Mirim. E o interesse é o sentido de Pombagira Mirim. Então, eles dois juntos, Deus tem a intenção e cria. Começa a criação. Aí ele começa a exteriorizar essa sua intenção, o seu interesse com suas ideias. Cria primeiro o vazio absoluto, que é o mistério de Exu, como eu já disse na aula anterior, e depois o todo, que é o mistério de Oxalá, e depois todo o resto, que vai vindo envolvendo todos os sentidos da vida, que são os outros tronos divinos, os outros orixás. Parece difícil, mas é algo, se for ver, simples. Humanizando, é como se a gente, vamos lá, eu, Pedro, aqui, eu tive a intenção e o interesse de criar esse curso, o CFDU, Curso Fundamental Doutrinário de Umbanda. Então, quando eu tive essa intenção e esse interesse, era justamente esse sentido divino que estava atuando em mim. Exu Mirim, Pombagira Mirim. E aí eu crio, começo a criar. Né? Tudo que vai aqui dentro do curso, todos os vídeos, né? Configura a plataforma, para que tudo funcione e rode certinho para que vocês aproveitem e para que vocês vivam essa experiência. Humanizando aqui, para vocês entenderem, a criação é a mesma coisa. Logicamente que no macro, né? Aqui é um micro, né? Um macro divino, né? Uma coisa grandiosa, né? Do que envolve todo o universo, que a nossa mente não tem nem capacidade de chegar tudo que se trata do nosso universo, que é gigantesco, que é uma coisa macro, né? A gente mal conhece o planeta Terra, que é um cisco. Quanto mais a nossa galáxia, nossa espiral, bilhões de estrelas, bilhões de sóis igual ao nosso. Com certeza muita vida que a gente não alcançou ainda. Só na nossa galáxia, mas já foram descobertas bilhões de galáxias iguais a nossa. Então nossa cabeça não consegue entender tudo isso ainda. E vai demorar para conseguir. Né? Então uma coisa macro, uma coisa grandiosa, gigantesca. Né? Aqui a gente humaniza dentro do nosso micro para que a gente entenda como que foi. Essa questão religiosa e científica dentro do religioso também, né? Que uma coisa não anula a outra. Religiosidade e ciência caminham lado a lado. E uma não dispensa a outra. Tá certo? Então, o Orixá Exu Mirim a gente trata como um mistério das intenções.
e Orixá Pombagira Mirim, que ainda é pouquíssimo, agora que a gente tem um livro, agora, nem Rubens escreveu sobre Pombagira Mirim, Cris Egídio que escreveu, está disponível na Matas para leitura, livro recente, falando sobre Pombagira Mirim. Que tem vários fatores, não só interesse, assim como o Exu Mirim tem vários fatores também, né? Mas esses são os principais para a gente entender como que funciona, tá certo? Então, esses orixás, eles atuam em todo o universo, atuam em todo o planeta Terra, né? Logicamente, Saturno no universo, a Terra faz parte, né? Mas não são os guias de trabalho que incorporam no terreiro, que a gente vai falar agora na próxima aula, tá certo? Então, para a gente também separar as coisas, como traz o mesmo nome, né? A gente, para facilitar, então, existe essa confusão do qual eu estou falando desde a aula de Exu e Pombagira, tá certo? Então, o que não anula esses guias de trabalho que vêm para o terreiro trazerem essa força, trazerem essa energia desses orixás, né? Através do quê? Das boas intenções. O Exu Mirim traz as boas intenções para a nossa vida. E a gente precisa de boas intenções para tudo, né? Afasta, quebra, né? As más intenções, né? Muitas vezes a gente usa o livre-arbítrio e contraria essas questões em todos esses âmbitos, né? Em todos esses sentidos. Mas a parte do universo é feita. Muitas vezes a gente quebra isso por causa do nosso livre-arbítrio, que é um presente divino, né? Nosso sentido de escolha. Porém, o universo faz sua parte. E a gente faz ou não a nossa. Podendo evoluir ou involuir dentro do nosso processo, do qual a Umbanda acredita também na involução, diferente do Espiritismo, que acredita apenas num caminho reto traçado de somente evolução. Mas que pela lógica, se a gente analisar os fatos, e analisar tudo o que acontece, a gente sabe que o sentido da involução existe sim e é muito atuante, né? Um exemplo chucro aqui, um exemplo muito baixo até da minha parte aqui, mas para a gente entender, um pai de família, por exemplo, que nunca deu nenhum problema, religioso muitas vezes, estudioso, né, que passa sua vida ali na maior tranquilidade, evoluindo através dos seus conceitos e experiências de vida. Muitas vezes nos dias atuais que está complicado, a gente tem visto aí, né, muitas tragédias, muitas coisas acontecendo de forma grotescas, né, por alguns seres humanos que, né, estão aí, quem somos nós para julgar também, mas cada um no seu tempo, não somos ninguém para julgar, mas acontece, né, e vem e acaba estrupando ou matando a filha ou filho desse pai de família, e ele, num momento de estalo, toma uma decisão e acaba fazendo justiça com as próprias mãos, acaba, né, ou matando, né, fazendo alguma coisa com esse agente violador. E nesse momento ele acaba evoluindo alguns graus. Né? Isso acontece. Isso acontece. Ah, mas foi justiça. Mas a nossa cabeça ela tem essa questão, né, de atuar ali. Eu mesmo não sei o que eu faria num momento desse. É difícil da gente entender, compreender um momento de explosão, mas a gente tem a justiça divina, a gente tem a justiça da terra, muitas vezes falha, mas a justiça divina não, né? Do qual é um trono sagrado também, a justiça divina, né? Que é o trono de Xangô, justiceiro, a justiça pura de Deus, que vai tomar as ações, né? Por que que isso aconteceu? A gente não sabe, né? A gente tem a nossa mente decantada, que é um outro trono divino, que é o trono de Nanã, que decanta a nossa mente espiritual, para que a gente tenha um novo processo de evolução, né? E então a gente vem praticamente que zerado, né, com o nosso HD zerado, para continuar nosso processo evolutivo, nosso processo de reencarnação. E as coisas acontecem. Né? Então tem a justiça divina, temos a justiça da terra que toma as ações. E num momento de raiva, de nervosismo, de explosão, muitas vezes a gente acaba retrocedendo alguns degraus dos quais a gente subiu. Isso acontece. Lógica, né? Se vocês analisarem pela lógica, é lógica. Né? Não tem muito questionamento. O Espiritismo não acredita nisso, mas é uma outra religião. Né? Eu acredito na Umbanda, então é a verdade que me sustenta, que me anima nesse momento da minha vida. Então é a verdade que eu acredito. Tá certo? E acho que vocês também. Tá certo? Então, nessa aula não vamos estender muito, é isso que a gente tem que saber. Exu Mirim, Orixá, Exu Mirim. Intenções, trono das intenções, trono divino das intenções, e Pombagira Mirim, trono divino dos interesses, tá bom? Com vários outros fatores, se aprofundem nesses livros que eu indiquei, né? É muito bom se aprofundar. No curso de teologia também a gente pode estar aprofundando um pouco mais sobre isso, que a gente tem mais tempo no curso de teologia, que é um curso de 1 ano, né? Então aqui a gente é um curso de semanas apenas, né? Então é um curso bem mais rápido, básico e fundamental, né? Mas dá para ter uma noção boa. Né? Logicamente que num curso de teologia a gente se aprofunda mais por causa do tempo e que é mais longo também, né?
Dá pra gente falar muito mais, tá bom? Então é isso. A gente vai partir agora para a aula dos guias de trabalho e aqueles que se manifestam no terreiro, tá bom? Então vamos lá, até a próxima aula, te espero lá.